De estarmos mais uma vez juntos, reunidos, e já há algum tempo eu tenho sido convidado para participar dos retiros, dos encontros para as mulheres, e isso para nós que somos sacerdotes é uma grande graça, porque nós lidamos com 90% do nosso rebanho. E o nosso rebanho é composto por mulheres. Nós ouvimos o que vocês muitas das vezes nos trazem como situações concretas da vida, como mãe, como esposa, como avó. E é tão bom quando nós podemos, como sacerdote, falar a vocês, falar para vocês, porque nós podemos falar a partir de uma perspectiva que muitas não imaginam que nós conseguimos entender, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o padre vai no encontro de mulheres, mas ele não sabe como que são as mulheres, porque o padre não casa. Quando as pessoas falam uma realidade como essa, as pessoas elas estão cometendo uma grande injustiça. O médico não precisa ser doente para poder tratar de quem está doente, não é verdade? Nós tratamos a partir da experiência daquilo que nós vivemos. E eu quero falar para vocês o que o Padre Léo falou uma vez. Quando a gente se abana, a gente fica com mais calor, porque o movimento gera calor. O calor é fruto do movimento. Se vocês pararem e respirarem, vocês vão ver que vai abaixar o calor. A circulação vai reordenando-se e a gente vai se refrescando. Se você começa a fazer assim, você produz mais calor, porque o movimento gera calor. Isso é física, não é verdade? Então precisamos lembrar. Mas eu quero me apresentar para vocês. Eu sou o Padre Diogo Albuquerque, da Diocese de Bragança Paulista. Eu tenho a graça de nesse ano completar 7 anos de sacerdote. E nesses 7 anos de sacerdócio, Deus tem me conduzido, graças a Deus, a muitos lugares. E hoje, de modo especial, o tema da nossa pregação fala justamente da postura que vocês precisam ter depois desse encontro. A mulher de joelhos mantém a sua casa de pé. Vamos repetir? A mulher de joelhos mantém a sua casa em pé. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas acham que para que uma família possa dar certo, é preciso que a gente tenha coisas. As pessoas acham que a infelicidade está em não ter as coisas. E falando de modo especial a vocês que estão neste lugar, nesse país, aonde ter, muitas das vezes, é mais importante do que ser, essa é uma das grandes tentações que vocês precisam todos os dias renunciar. A felicidade da casa de vocês, da família de vocês, não está no que vocês podem acumular, no que vocês podem conquistar, no que vocês podem ter. Isso é uma consequência da vida, do trabalho, da dinâmica da própria história de vocês. Mas o que nós queremos trabalhar hoje é da mulher espiritual, aquela que entende que quando ela está de joelhos, o céu para atender aquilo que ela pede, aquilo que ela reza. E isso é tão sério, é tão forte, que quando vocês descobrirem o poder que vocês têm, a vida, a casa, a família de vocês nunca mais será a mesma. Porque se nós pararmos para analisar a história da nossa salvação, nós vamos entender que a primeira pessoa que reconheceu o valor e a força que vocês têm depois de Deus foi o próprio Satanás. E eu quero começar dizendo isso para vocês. Vocês nunca se perguntaram por que a serpente foi falar com Eva e não com Adão? Nunca, né? Porque nunca talvez ninguém abriu os olhos de vocês para isso. Aí, para que a gente possa entender essa realidade, nós precisamos entrar um pouco na psicologia de vocês. Quando nós analisamos a psicologia do homem e a psicologia da mulher, nós vemos diferenças gritantes. Quando nós homens queremos uma coisa, se a gente para pensar no trabalho que isso vai dar, a gente logo desiste. Porque na verdade a gente quer mais ter paz do que ter razão, não é verdade? E dentro de casa, no casamento, isso acontece de maneira muito sincera. O homem, quando ele precisa resolver alguma coisa, só de pensar o que ele vai ter que falar, conversar com a mulher, resolver isso, fala assim, acho que é melhor deixar isso para depois. Já a mulher, quando ela quer uma coisa, e aqui nós podemos dizer com propriedade,
Enquanto elas não conseguem o que querem, elas não nos deixam em paz. É ou não é verdade? Elas falam, elas repetem, elas falam, elas elaboram um plano, elas elaboram uma estratégia, elas fazem, acontecem, e emburra, e vira para o outro lado, e não quer mais saber de nada, e fica triste, chateado, e deprime, e isso e aquilo. É ou não é verdade? Quando a mulher tem uma coisa, enquanto ela não conquista, ela não sossega. Veja que isso é um traço da alma de vocês. Quando vocês se decidem por algo determinadamente, ninguém dissuade vocês da decisão tomada. Por isso que o demônio foi falar com a mulher e não com o homem. Porque se ele tivesse ido falar com o homem, se a serpente tivesse ido falar com o homem, para o homem convencer Eva a mudar de vontade, a mudar de atitude, o pecado não teria acontecido. Não porque o homem é mais forte, mas porque a gente não tem o poder de persuasão que vocês têm. A gente desiste muito fácil. Se Adão chegasse para ela e falasse para ela assim: ó, vamos comer daquela árvore, porque aquela árvore é a árvore do bem e do mal, a gente vai conhecer, os nossos olhos vão se abrir. Ela ia olhar para ele e falar assim: ah, estou cansado, preguiça. Não, mas a serpente falou que é legal. Legal para quem? Agora eu estou cansada. Você entendeu? Eu vou descansar. E a gente simplesmente fala: então tá bom, está cansado? Ah, deixa isso para lá, quero saber mais um. Agora, quando a serpente fala para Eva que Eva tinha que experimentar daquela árvore, porque aquela árvore ia deixar ela mais magra, ia deixar ela mais bonita, ia deixar ela mais poderosa, e que aquela árvore, quando ela experimentasse o que está naquela árvore, a vida dela nunca mais ia ser a mesma. O que ela fez? Chegou em Adão: Adão, você não sabe porque eu estou assim. Me deram todas essas frutas, mas se você me amasse, você ia me dar daquela árvore. Porque se você me amasse, você ia me deixar saber a verdade. Porque se eu fosse uma pessoa importante para você, você me deixaria comer daquele fruto. Você se reconhece nessa cena? Sim ou não? Quem não disse não é mentirosa. Então, quando a mulher decide por algo, quando ela quer algo, ela move céu e terra até que ela consiga. Então, partindo deste dado da psicologia de vocês, da alma de vocês, que quando querem uma coisa conseguem, é que nós vamos trabalhar justamente a mulher espiritual, que quando entende a força e o poder que tem, ela não só se santifica, como ela santifica e salva a sua família inteira, em nome de Jesus. Pode aplaudir, você está vivo, está morto, não é? Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Provérbios, livro dos Provérbios. E se você não tem Bíblia, na livraria da Canção Nova tem, na livraria aqui tem, na minha livraria tem. Já vou dizer para você, para a gente continuar amigo: uma mulher que não tem a Bíblia, que não lê a palavra, não leva a sua casa para o céu. Eu vou dizer de novo: uma mulher que não lê a palavra, que não tem intimidade com a palavra de Deus, não santifica a sua casa. Infelizmente nós estamos vendo as mulheres se perderem. Por quê? Porque elas têm tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Elas: mas padre, eu leio no celular. Bíblia no celular é enganação. Bíblia tem que ser no papel. Porque você começa a ler a Bíblia no celular, chega uma notificação, seu olho vai para onde? Já perdeu o espírito da palavra. Bíblia tem que ser no papel. O verbo se fez carne, não tecnologia. E a tecnologia está destruindo a nossa capacidade de memorização. Percebam como eram as coisas antes do GPS. Antes do GPS, você traçava a rota com aquele mapa, a lista amarela, com aquelas coisas todas. Você traçava, ia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois você não precisava nunca mais olhar o caminho.
porque você sabia chegar no lugar. Hoje você coloca no Waze o mesmo endereço 10 vezes e sem ele você não chega no lugar. Porque quando você pensa e traça a meta, escrevendo, desenhando, o seu cérebro guarda. Quando você coloca no Waze, está memorizado na memória de quem? Do Waze, não da sua. Por isso que Bíblia no celular, e-book, essas coisas todas são facilidades, mas cognitivamente não gera na nossa alma o mesmo efeito. As nossas crianças estão hiperativas, as nossas crianças estão hiperestressadas, estão cada vez com mais dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque papai e mamãe terceirizam a educação. 2, 3 anos já está com o celular na mão, 2, 3 anos já está com o iPad na mão. Já há estudos que comprovam que muitos casos, não todos, mas muitos casos, das dificuldades que as crianças estão tendo de dormir, de comer e de aprender, está associado à exposição precoce às telas. Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela é projetada, ela é planejada, ela foi criada para viver cada coisa na sua fase. Existem alguns estímulos de cor e de pixels que as crianças ainda não possuem filtro suficiente. E quando elas são expostas antes do tempo a estas realidades, isto entra e deforma regiões do cérebro que nunca mais serão refeitas. E por isso essas crianças crescem muitas das vezes hiperativas e uma dificuldade tremenda de concentração, que depois lá na frente vai gerar ansiedade, que depois lá na frente vai virar dependência, que depois lá na frente vai gerar coisas que você não consegue corrigir mais, porque faz parte do tempo em que vivemos, uma terceirização de responsabilidades. E isso também passa pela sua vocação como mãe, isso também passa pela sua vocação como mulher. Nos confessionários, 99% dos casos que a gente atende hoje de adultério começaram no WhatsApp, começaram no celular. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque o celular está roubando o lugar que deveria ser o lugar de Deus. E portanto hoje, ao falar da palavra e ao falar da necessidade de você ter o texto, de você escrever, de você grifar, eu estou lembrando você que uma mulher virtuosa que quer levar a sua casa para o céu, o primeiro espírito que ela tem que renunciar é o espírito da preguiça. Se você que é mulher está aqui não tomar a decisão de entender que espiritualidade e estudo fazem parte da mesma força que nos conduz ao céu, o seu esforço vai ser um esforço que não vai encontrar sucesso. Porque enquanto você se furta a estudar a palavra, a ler o catecismo, a ler a vida das mulheres que vieram antes de você, das santas que venceram pela força da oração, enquanto muitas das vezes a gente tem preguiça, a gente não tem tempo, a gente deixa para depois, a gente entrega para Deus o que nos sobra de tempo, os nossos filhos, os nossos maridos, no caso de vocês, eles estão sendo expostos a um monte de ideologias, a um monte de realidades que, se você não estiver preparado, você não vai ter como dialogar. E como não tendo argumento para dialogar, você vai entregar de mão beijada para o mundo, para o demônio, o seu filho, a sua casa, a sua família. Então olha para quem está do seu lado e fala: não sei se você está entendendo. Fala para ela, acorda ela aí. Fala: não sei se você está entendendo, mas para levar a sua casa para o céu, você tem que tomar uma decisão. A primeira coisa que você precisa tomar nessa tarde, diga para ela, fala com ela, a primeira coisa que você tem que tomar nessa tarde é juízo, não é? Porque é lindo, né? A gente vem para o encontro de mulher, a gente chora, a gente se emociona, a gente quer a cura, a gente quer a libertação, só que a gente não quer mudar de vida, a gente não quer mudar de postura. E sem mudar de postura, sem mudar de vida, você não vai santificar a sua casa. Sem mudar de postura, sem mudar de vida, você não vai ver os seus filhos convertidos. Por quê? Preste bem atenção.
O nosso povo católico tem dado o coração para Deus, mas tem esquecido de dar o cérebro. Vou dizer de novo. O nosso povo católico tem dado para Deus o coração, mas não tem dado o cérebro. E quem vive por uma fé só de sentimentos, na hora que a cruz chegar, não vai suportar. Na hora que a dificuldade chegar, não vai suportar. Na hora que o câncer chegar, não vai suportar. Por quê? Porque só viveu uma fé de sentimento. Só reza quando tem vontade, só reza quando sente, só vai à missa quando dá dor de barriga. Então percebam que muitas das vezes o que enfraquece a casa e a família de vocês é muitas das vezes a nossa falta de decisão, de postura. Porque uma mulher convencida da força que tem, uma mulher que coloca-se de joelhos pela salvação dos seus filhos e da sua casa, ela modifica a estrutura, não só de uma família, ela modifica a estrutura de uma história inteira. E Deus te trouxe aqui neste dia, não foi para você encher a barriga só de comida boa, não. Porque daqui a pouco a comida boa que você comeu, você sabe o que vai virar. Não foi só para você chorar e se emocionar, não. Porque daqui a pouco acaba o retiro e você tem que voltar para sua casa, enfrentar os mesmos problemas, enfrentar o mesmo marido, enfrentar os mesmos filhos. E se nós não tomarmos consciência disso, nós vamos viver como o católico Fátima Bernardo, só vive de encontro. E infelizmente nessa terra tem muita gente que tem crachá de todos os encontros que já aconteceram. Ai, padre, eu vou no encontro do Frei Gilson, fui no encontro da irmã Kelly, fui no encontro do padre isso, do padre aquilo, mas mudou de vida. Não! Vive de encontro, mas não é católico. Atravessa os Estados Unidos para ir no retiro, mas não tem a coragem de atravessar a rua e ir na missa no domingo na paróquia. Olha para quem está do seu lado e fala: vai chupando essa manga. Vai dizendo para ela: está bem docinha hoje. Fala com ela. Tem fiapo, viu, Amanda? Vocês estão comigo, sim ou não? Vocês estão comigo, sim ou não? Então ergue o seu braço e repete comigo: Senhor Jesus, a mudança que eu quero ver, eu preciso assumir e ser. A começar de mim, nesta tarde, neste dia, eu preciso me decidir por ser uma mulher forte e virtuosa. Agora vai para a palavra. Quem é esta mulher forte e virtuosa? Vai dizer a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 31, versículo do 25 e seguintes. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Ri-se do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem em sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Os seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada, e o seu marido se levanta para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dai-lhe o fruto de suas mãos, e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia. A mulher virtuosa, ela consegue distinguir a diferença entre valor e preço. A mulher espiritual, ela tem valor, ela não tem preço. As mulheres que não sabem o seu lugar no mundo,
As mulheres que não vivem no poder do Espírito, infelizmente elas têm preço. Elas se corrompem por qualquer coisa que lhes pareça ser interessante. A grande característica das mulheres que vivem no Espírito, das mulheres do Antigo Testamento e das grandes mulheres do Novo, que tem como exemplo e referência Nossa Senhora, é justamente isso. Elas são mulheres de valor, porque valores não possuem preço, valores são inegociáveis. Uma pessoa de valor, uma mulher de valor, ela sabe aonde ela quer chegar, ela sabe aonde ela quer levar a sua casa, e por isso ela mata e morre pelos valores que ela acredita. Agora, uma mulher que tem preço, ela vai conduzindo a sua casa de acordo com o preço que ela vê e enxerga nas coisas. Infelizmente, nós temos formado uma geração que valoriza muito mais o preço do que o valor. E é por isso que nós estamos percebendo que as pessoas estão cada vez mais perdidas. E se cumpre tristemente o que disse São João 23 a respeito da igreja. A igreja está cada vez mais cheia de gente vazia. Porque nós esquecemos que o nosso grande objetivo nessa terra, e isso o catecismo da igreja nos ensina, nós não viemos a este mundo para ter as coisas. Nós viemos a este mundo com uma única finalidade. Está lá no primeiro capítulo do catecismo. A finalidade da nossa existência aqui é amar, conhecer e servir a Deus. Somente quando nós realizamos este propósito é que a nossa existência tem sentido. É por isso que muitas pessoas que possuem muitas coisas e que dão mais preço do que valor às realidades estão caindo no abismo da depressão, da solidão. E mesmo tendo muitas coisas, não possuem nada. E mesmo estando rodeado de pessoas, se sentem sozinhas. E mesmo tendo muitas possibilidades, não sabe qual caminho escolher. Por quê? Porque não sabe, na verdade, o que está fazendo aqui. Você e eu estamos aqui, homem e mulher, com esta finalidade: conhecer, amar e servir a Deus. E enquanto você não perceber a diferença de valor e de preço, você não vai conseguir ser uma mulher de oração. E aqui eu vou te dar um exemplo. Olha aí para a sua rotina. Que hora você acorda? Fala bem alto para eu não ouvir de ninguém. Beleza. Que horas você dorme? Gente, tem mulher aqui que não fala, não reage, não levanta o braço. Eu vou pedir para enterrar, tá morta. Só pode. Morreu. Eu vou falar de novo. Ou não entende português, né? Já atrofiou a língua mãe. Vou dizer de novo. Qual hora que você acorda? Que horas você dorme? Que horas você reza? Essa confusão na resposta já mostra a confusão da sua alma. Por que você tem hora para acordar e para dormir e não tem para rezar? Eu estou falando geral. Por quê? Você tem hora para acordar, tem hora para dormir, não tem hora para rezar. Porque você dá ao seu trabalho valor, não preço. Você trabalha por quê? Não, porque você quer dinheiro. A gente trabalha porque quer dinheiro no final do mês, gente, no final da semana. Não vem falar, eu trabalho porque eu gosto. Eu adoro o house culinário, porque todo dia lá. Amo, olha que beleza, olha quanta casa. Limpei 10, vou limpar mais 10 porque eu gosto. Fico quebrando pedra porque eu gosto. Ninguém trabalha porque gosta. Nós trabalhamos porque temos bill, não é isso? Tem que pagar, não tem? Então isso para nós, o trabalho se transformou em valor. É um valor fundamental. Eu tenho que trabalhar para que eu possa conquistar as coisas. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que receber o meu salário. Ora, se eu não trabalho, eu não vou ter salário. Agora olha para a sua vida espiritual.
A gente não reza porque gosta. A gente reza porque a gente quer no final da vida receber o quê? O salário, que vai ser o quê? A vida eterna. Então, eu querendo ou não querendo rezar, eu quero receber o meu salário, não quero? Então eu vou rezar. Assim como quando você acorda doente, você fala, hoje eu não quero trabalhar, mas você lembra que você tem que pagar a conta. Você vai ou não vai doente? E por que quando você tem dor de cabeça, você não vai na missa? Está chovendo, você vai trabalhar. Faça chuva, faça sol, você está lá. Por que quando muda a temperatura tem um monte de gente que não vai na missa? Então preste atenção. A diferença entre valor e preço. Quando a sua salvação e a sua alma tiver valor e não preço, você vai dar para Deus o tempo que é dele. Você não vai dar para Deus o tempo que te sobra. Infelizmente, nós damos a Deus o tempo que nos sobra. Nós não damos o tempo que é dele. Porque o dia que você der a Deus o tempo que é dele, você vai ver milagres acontecer na sua casa. No dia que você der a Deus o tempo que é dele, você vai ver o seu marido diferente. No dia que você der a Deus o tempo que é dele, você vai ver o seu filho transformado. Enquanto você der a Deus as migalhas do seu tempo, você vai receber do céu as migalhas do seu esforço. Agora ninguém aplaude, né? Doeu? A mulher de joelhos, a mulher virtuosa, é aquela que entende. A mulher de joelhos, a mulher virtuosa, é aquela que entende que na casa dela o que tem que ser forte não é a garganta, é o joelho. Se você fosse para o rosário, se você fosse para a adoração, se você fosse para a missa com a mesma determinação que você quer ver a mensagem do celular do seu marido, você veria o céu se manifestar na sua casa. Sabe qual que é o problema? Pela bolsa do ano que eu quero, eu movo o céu e a terra. Mas se eu rezo e Deus não me responde, eu facilmente desisto. Padre, mas eu estou rezando há 30 anos e nada acontece na minha casa. Eu tenho uma resposta para você. A própria palavra de Deus diz: espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Porque você acha que a gente cita muito Santa Mônica como um exemplo de mulher virtuosa? Santa Mônica rezou quase 30 anos pela conversão do seu filho Agostinho, sim ou não? Sim. Só que uma coisa que ninguém diz, e eu digo para você hoje, e eu quero que você anote aí no seu caderno, porque você ganhou um caderninho de anotação, eu quero que você escreva aí, para que você possa imprimir isso na sua impressora, colar na geladeira, colar no espelho, colar no teto, colar no seu carro, colar em todos os lugares que você veja todos os dias. Repete comigo: enquanto Deus não me responde, fala com força. Enquanto Deus não me responde, Ele me santifica. Mais uma vez: enquanto Deus não me responde, Ele me santifica. Aqui está o segredo da mulher virtuosa, da mulher de oração. Ela tem valor, ela não tem preço. E porque ela tem valor, ela não desiste. Santa Mônica rezou 30 anos pela conversão de Agostinho. Mas enquanto Agostinho não se converteu, quem se santificou? Ela. Por que Deus ainda não respondeu sua oração? Porque você ainda não se santificou. Aí vem com a cara lavada para mim: ai, padre, eu estou com tanto problema, padre. O meu marido, o meu filho. Eu não consigo entender vocês. A que é solteira pede para casar, a que está casada pede para dar jeito com o marido.
Aqui tem filho, pede para cuidar do filho. Aqui não tem filho, pede para engravidar. Se decidam o que vocês querem de Deus. Brincadeiras à parte, preste atenção. Perceba que as pessoas e as mulheres pedem, Padre, pede para Deus tirar de mim esse sofrimento. E eu falo, eu não posso fazer isso, porque é esse sofrimento que está te fazendo rezar. Muitas que estão aqui hoje, talvez se não tivesse a cruz que tem, não estariam aqui. Então eu não posso pedir para Deus tirar de você a cruz. Eu tenho que pedir para Deus para que Ele te ensine a carregá-la, para que Ele te faça virtuosa, para que Ele te dê joelhos fortes, para que você possa esperar nele. Por quê? Quando Ele tiver a certeza que Ele tem o seu coração, quando Ele tiver a certeza que você é toda dele, pode ter certeza que tudo aquilo que o seu coração desejar, Ele vai te dar. Mas Ele não pode te dar o que você deseja enquanto Ele não tiver a certeza que você é toda dele. Para que não aconteça com você o que aconteceu com aqueles 9 leprosos que foram embora porque só queriam a cura. Jesus curou os 10. Dos 10 voltou um. Por quê? Porque este um entendeu que a pior lepra que ele tinha não era na pele, era na alma. Então, minhas filhas, preste atenção numa coisa. Deus não está permitindo que você passe pela dor que você tem passado, pelo sofrimento que você tem passado, pela provação que você tem passado, sem um propósito. Por isso que eu digo que quanto mais você for virtuosa, quanto mais você investir na sua salvação, mais resiliência você vai ter. Nós estamos formando uma geração psicologicamente muito fraca. Por tudo quer desistir, por tudo quer ir embora, por tudo quer reclamar. A grande síndrome que nós temos que combater nos dias de hoje são os adultos infantilizados, adultos que não cresceram. Tem senhoras de cabelo branco com a cabeça de uma criança de 5 anos, que se não tiver as suas necessidades atendidas, vai embora. Por que parou de participar da paróquia? Porque o padre não falou comigo. Por que deixou de ir à missa? Porque aquela pessoa falou do meu vestido. Gente, nós precisamos entender que tempos difíceis formam mulheres fortes. Posso dar um exemplo para você? Lembra da sua avó? Sua avó não tinha nada do que você tem. Compara a força da sua avó com a sua. Tempos difíceis formam mulheres. A minha não tinha leitura, não tinha faculdade, criou 11 filhos. Não estava na América, não tinha dinheiro, mas criou 11 filhos na máquina e na beira do fogão. Está com 95 anos, a cabeça não funciona mais, mas a saúde e o corpo vai levá-la até os 100, segundo os médicos. Vou olhar agora as minhas primas. 2 faculdades, carro bom, celular de última geração, não sabem cozinhar um arroz, estão solteiras até hoje, e as que casaram são infelizes, já largaram o marido, estão com um monte de filho e não sabem o que fazer com eles. Repete comigo: tempos difíceis formam mulheres fortes. Tempos fáceis, vida de facilidade, formam mulheres frágeis. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Deus está levantando neste lugar e nesta tarde mulheres de bravura, amém? Amém. Deus não quer mais te ver chorando pelos cantos, amém? Amém. Se você ficar chorando, mimimi para cá, mimimi para lá, fazendo ceninha, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
eu atendo os homens. Homem não suporta mulher chiliquenta. Quando você começa a fazer chilique, você está pedindo para o seu marido: procure outra mulher. Eu estou dizendo que eu estou ouvindo, hein? Eu oriento muitos homens, eu atendo o retiro de homens. Vocês precisam ter inteligência. Vocês precisam saber a hora de falar as coisas. O homem ficou o dia inteiro quebrando pedra. Quando ele chega, você quer resolver com ele a relação daquela briga de 2 semanas atrás. O que ele vai falar para você? Me deixe em paz, eu estou cansado. Então vocês precisam ter inteligência, tem que saber a hora de falar as coisas. Existe um tempo para cada coisa. A palavra de Deus, de novo, gente, eu estou citando a Bíblia para mostrar para vocês que muitas das respostas que vocês estão procurando não estão nos livros de autoajuda, não estão nos livros de coaching, não estão nesses cursos furados. As respostas para as perguntas que uma mulher virtuosa precisa estão todas respondidas neste livro que ninguém mais lê. Padre, o que eu faço com o meu filho? Está aqui, livro dos Provérbios. Padre, como que eu lido com a enfermidade? Está aqui, livro de Jó, livro dos Salmos, sabedoria de Salomão. Mas infelizmente nós temos tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Preste atenção. Nós que somos homens não temos a capacidade que vocês têm de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu falo pelas mulheres que convivem comigo, e ali está uma maravilhosa mamãe que me trouxe ao mundo, Dona Divina Rodrigues de Santo Albuquerque. Minha mãe tem a capacidade de colocar a máquina para bater, preparar o almoço, limpar a cozinha, tirar o lixo e tratar dos cachorros, tudo no mesmo tempo. Tudo no mesmo tempo. O meu pai, se minha mãe falar para ele: tira a sujeira do cachorro, primeira coisa, ele vai chegar lá e vai gritar: onde está a sacola? Ela vai dizer: está no ângulo 65 da parede à esquerda, que está com um risco embaixo, no furinho. Ele vai chegar na parede, vai ver o furinho e vai ficar: cadê a sacola? Essa é a nossa cabeça, porque nós não fomos formatados para o detalhe. Isso é uma característica de vocês. Nós fomos formatados para a força, para o prático, para o objetivo. Tanto que se eu pedir para os homens que estão lá: faz uma descrição aqui do lugar do encontro, eu vou falar: nossa, que legal, que quadra bonita, tá lindo. Se eu pedir para uma mulher fazer a descrição daqui da quadra do encontro, ela vai dizer: olha, ficou bonito, mas aquela flor não combinou com aquele negócio, não sei o que, daquilo, não sei do que, e faltou aquilo, daquilo outro. É ou não é verdade? Se vocês não entenderem isso, vocês nunca vão conseguir viver uma vida a dois. Se vocês não entenderem isso, vocês nunca vão conseguir conviver. E o casamento de vocês vai ser sempre frustrado. Porque enquanto você quiser que o seu marido pense como você pensa, você vai estar anulando aquilo que ele tem de mais bonito, que é a sua masculinidade. Mas padre, ele tem que me ajudar. Claro, então dê para ele o que ele possa te ajudar. Você quer que ele te ajude a limpar a casa? Não vai pedir para ele arrumar a estante, ele vai quebrar tudo. Olha o tamanho da mão do Shurek. Não adianta, seja inteligente. Quer que ele ajude na faxina? Pede para ele esfregar o chão. Ele vai esfregar, que ele vai ficar brilhando. Vai quebrar um rodo, uma vassoura, vai, tudo bem, você compra outra, depois ele vai pagar mesmo. Fala comigo: para levar minha casa para o céu. Fala comigo: para levar minha casa para o céu, eu preciso mais do que boa intenção. Eu preciso de inteligência e propósito. Educação dos filhos.
Gente, como eu vejo as mães hoje levando surra de criança pequena. Uma criança pequena é capaz de fazer 2 adultos de bobo. Porque o sim não é mais sim, o não é mais não, e ficam os dois, com perdão da palavra, sem juízo, aplaudindo um reizinho que quando crescer vai ser um problema para o mundo. Porque o grande problema não é a sua casa. A sua casa já está uma lástima, porque ele destruiu e você deixou. O problema é quando ele crescer, que ele vai querer fazer a mesma coisa no mundo, e aí vai gerar delinquência, vai virar um marginal. Então a responsabilidade de dar uma boa educação não é só por causa da sua casa, é por causa do mundo que você vai deixar seu filho. E tem mãe que não deixa o filho crescer, ela está alejando o filho, ela está alejando a filha. E quantos não são os filhos e filhas? Eu falo porque eu convivo com família, no Ministério de Vida com Família, que depois que o pai e a mãe morrem, o papai e a mamãe morrem, que não quis deixar o gênero de crescer, que não quis deixar a queridinha crescer, depois que o pai e a mãe morrem, ele se torna um peso no mundo, porque nem a comida ele consegue pôr, porque a mamãe não deixou crescer. E muitos dos filhos acabam roubando o juízo de vocês, porque vocês deram a eles mais do que valor, vocês deram a ele preço. Então, filhinho, se você tirar boas notas, a mamãe vai te dar o celular. Não, você não vai tirar boas notas para ganhar o celular, você vai tirar boas notas porque faz parte da sua missão estudar. E eu estou ralando para você estudar. E se você não tirar boas notas, você não vai brincar. Eu não vou te dar valor oferecendo preço. Você tem que ser bonzinho para ganhar tal coisa. Isso não é educação, isso é troca. É a mesma coisa que a gente faz com o cachorrinho. Não fez xixi aqui, eu dou um biscoitinho. Criar, a gente cria bicho. Filho, a gente educa. Olha para quem está do seu lado e fala: chupa essa manga, vai. Está bem docinha hoje. Agora eu quero falar das vovós. Não é? A vovó, a vovozinha. É, vovós. As boas vós, as boas avós, levavam os filhos para a igreja, levavam os netos para a igreja. Eu sou padre graças à minha avó, porque meus pais não rezavam. Quem me ensinou as orações do cristão foi minha avó. Foi com a minha avó que eu aprendi a rezar o terço. Foi com a minha avó que eu aprendi a amar a Deus. Na minha casa, a avó nunca estragou neto. Pelo contrário, na minha casa, a minha avó deu a educação que redeu os filhos para os netos. Vovó não cria filho no lugar de pai e mãe. Se o seu filho arrumou o filho, se ele teve maturidade para fazer, ele tem que ter tempo para cuidar. Fala de novo: chupa essa manguinha. Está bem docinha. Então você já tem que educar a sua criança, o seu crescido, a sua crescida, a dizer assim: ó, se você andar na lei de Deus e na doutrina, ninguém vai arrumar filho antes do tempo. A maioria dos filhos que vó cria foram frutos de filhos feitos antes do casamento, porque não se ouviu o que a igreja pediu. Porque se seguiu e ouviu o que a igreja pediu, vai ter filho no tempo certo. O que começa torto, só Deus para dar jeito. Então, gente, a mulher forte e virtuosa, ela tem que forjar a sua casa na palavra de joelhos. Ela precisa ensinar a diferença de valor e preço. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Porque tudo que passa disso não vem de Deus, vem do maligno. E aí você vai dizer: padre, mas o mundo está assim.
Como eu sempre quis pregar isso perto da minha mãe. O mundo está assim. E o que mamãe dizia? Mas você não é. O mundo pode estar assim, mas dentro da sua casa não pode estar assim. Porque você sabe onde que você quer chegar. Você sabe quem é sua filha, seu filho, seu marido. Você não quer levar eles para o céu? Então esteja disposta a lutar contra o mundo. Por favor, meu bem, decide. Mandou buscar a avó e a avó não quis. Pois é. Está cuidando do neto. Tá certo. Então veja, esta pregação não é uma pregação para te dar conforto. Porque para te dar conforto e amaciar sua alma, tem muitos bons pregadores. Só que para falar a verdade para vocês, são poucos os que se predispõem a fazer isso. Porque muitos querem agradar vocês. Mas eu não vim para agradar ninguém, eu vim para levar vocês para o céu. Olha para quem está do seu lado e fala: onde você quer levar sua família? Tem alguém na sua casa que precisa se converter? Tem ou não tem? Tem alguém na sua família que precisa se converter? Então repita comigo: a primeira pessoa que precisa mudar de vida em casa sou eu. Porque o seu marido não está aqui ouvindo isso. O seu filho não está aqui ouvindo isso. Deus confiou a você ouvir isso. Porque assim como Deus viu em você a força necessária para mudar o mundo, e o demônio também viu e perverteu essa força para o mal, Deus quer que você faça dessa força o uso perfeito para que as coisas mudem na sua casa. Você sabe que se você não quer brigar, não tem briga. Mas quando você quer brigar, o inferno está armado dentro da sua casa. Você sabe que quando você quer que as coisas caminhem bem, você faz caminhar bem. Mas quando você quer pirraçar, você também sabe fazer pirraça. Então, minhas filhas, o que eu estou querendo que vocês aprendam nessa pregação, e aqui eu cito o exemplo das mulheres da palavra de Deus, e eu pego os dois exemplos, Eva e Maria. Eva quis seguir os seus próprios instintos, a sua própria vontade, desobedeceu a Deus, e porque desobedeceu a Deus, perdeu o paraíso. Isso é muito sério. Eva perdeu o paraíso porque quis satisfazer a sua vontade. Quantas famílias estão sendo destruídas porque você está mais preocupado em ter razão, em vencer a discussão, do que fazer a coisa certa. Não lute para vencer discussões, lute para fazer a vontade de Deus na sua casa. É preferível perder discussões, dar 2 passos atrás e levar sua família para o céu, do que ganhar todas as brigas e terminar sozinha. Eu vou dizer de novo, porque tem algumas que acho que não entenderam. É preferível perder muitas discussões e levar sua família para o céu, do que querer vencer todas as discussões e terminar sozinha. Então, em nome de Jesus, nós vamos pedir ao Espírito Santo esta graça. A graça que os sentidos de vocês, porque os nossos sentidos são a porta para o nosso corpo. Tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós vivemos, eles entram pelos nossos sentidos. Por isso que os padres antigos, quando nós íamos confessar, eles diziam para nós, para que nós evitássemos as ocasiões de pecado, porque são as ocasiões que vão nos levando ao pecado. E hoje em dia a gente quer resolver o pecado, mas não busca as causas. E por isso parece que a gente vive num círculo sem fim, num ciclo que não termina. A gente confessa e volta para os meus pecados, confessa e volta para os meus pecados, porque a gente não está buscando as raízes das coisas. Porque vivemos em um tempo em que a superficialidade fala muito mais do que a profundidade.
Tanto é verdade que se nós colocarmos como anúncio grande retiro de cura e libertação, expulsando todos os demônios das famílias, os tickets acabam em 1 hora. Mas se a gente propõe fazer um retiro eucarístico, um retiro de formação, um retiro como este que tem a finalidade de formar vocês para uma vida diferente, não tem tanto atrativo. Porque nós ainda vivemos em um tempo em que o espetáculo ganha mais audiência do que o que realmente nos converte. E é justamente por causa disso que nós queremos nesta tarde, nesta pregação, ajudar você a sair de uma vida de promessas para uma vida de propósito. E este é o terceiro ponto da minha pregação: a diferença entre propósito e promessa. Ser uma mulher de propósito e não de promessa é a certeza do sucesso espiritual. Repete comigo: ser uma mulher de propósito. Não, eu falo e você repete. Ser uma mulher de propósito. E não de promessa. É a garantia de uma vida espiritual eficaz. Qual a diferença de promessa e de propósito? Nós crescemos no imaginário de promessas. Para que você entenda bem isso, vamos voltar no ano novo, no dia 31 de dezembro. Vamos voltar lá? Vamos? Como foi seu ano novo? O meu, graças a Deus, foi muito bom. O que nós fizemos no dia 31? Uma lista. Lembra? Uma listinha, né? Em 2024 eu vou... Fala uma promessa aí que você fez. Como? Emagrecer. O que mais? Ir para a academia. Ir mais na academia. Ler mais. Fala aí. Como? Crochê na blusa. Frequentar mais o Santíssimo. Parar de fumar. Fala, gente, se fizer. Por que não vão sem graça é esse de vocês? Aprender inglês. Santificação da família. Como? Rezar o rosário. Pô, eu vou falar as minhas. As minhas. Emagrecer mais. Aprender língua. Estudar um instrumento. Por essas 3. Agora, das promessas que você fez, nós estamos em que mês? Junho. Qual você cumpriu? Eu não emagreci mais, eu engordei mais. Eu não aprendi outra língua, estou falando mal e mal português. E eu não aprendi nenhum instrumento. E vocês? Quais as promessas vocês cumpriram? Conseguiu fazer o crochê na blusa? Fez os 2? Ótimo, parabéns, você é uma mulher de propósito. Então veja, as promessas, elas são movidas por uma boa intenção. Ninguém faz promessa por má intenção, não é verdade? A gente promete porque a gente tem uma boa intenção, tem uma boa vontade. Só que existe uma frase que a gente diz no Brasil que é muito séria: de boa intenção. Então, a boa intenção, ela não é suficiente para gerar em nós mudança. A boa intenção, ela pode despertar, nos empolgar, porque a gente se empolga, não empolga? Primeiro dia na academia, nossa que beleza, Segundo dia, quando começa com um pouquinho de peso, senti dor, não vou voltar mais. Não é assim? Então, a boa intenção, ela nos move no momento, mas ela não tem força de nos sustentar, porque a boa intenção, ela é a base da promessa. Na nossa vida espiritual isso é muito sério. Nós crescemos numa dinâmica católica em que as promessas eram muito feitas. Então eu vou fazer uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, e se Nossa Senhora Aparecida me der determinada graça, eu vou fazer isso. Perceba que a promessa é sempre uma relação de troca. Se eu receber, eu faço. Só que se eu não receber, perceba que eu não saio do lugar.
Perceba que a promessa não mudou nada. Muito obrigado, meu filho. Os homens são sempre os homens. Mentira, a mulher tinha dado água para mim antes ali, ó. Oh my God. É porque o homem não quer fazer esforço, quer tudo na mão, né? Fala isso agora. É porque o homem quer tudo na mão. Pode falar, eu sei o que você pensou. Muito bem. Legal. Agora o propósito é diferente da promessa. O propósito nos coloca em movimento antes de acontecer o que a gente espera. Nós precisamos sair da promessa para o propósito. O propósito, ele tem o poder de gerar em nós mudança. Por quê? O propósito, ele já nos coloca em movimento. O processo do propósito já faz com que hajam pequenas mudanças. Vou te dar um exemplo. Você acaba de sofrer um infarto, sobreviveu. O médico diz para você, ó, é o seguinte, você sobreviveu por pouco. A partir de hoje, se você não andar 40 minutos por dia, você vai morrer a qualquer instante. Das 5 horas da manhã, o cara está de pé e está lá. Por quê? Porque não é mais promessa, é um propósito. Ele quer viver mais. Então, faça sol, faça chuva, o propósito está fazendo com que ele entre em movimento. A promessa não. A promessa é, não, ano que vem eu vou fazer mais exercício, ano que vem eu vou na academia. Na vida espiritual de vocês não podem mais ser mulheres de promessa. Vocês precisam ser mulheres de propósito. E o que é ser mulher de propósito? É entender que vida espiritual, vida de oração, é mais do que uma obrigação, é um encontro. Quem aqui já levou bolo no encontro? Eu falei isso no lugar dos Estados Unidos, ninguém entendeu, porque era só adolescente, jovem, acho que nunca ouviram isso, levar bolo. Isso aí já demonstra a nossa idade, não é? O que é levar bolo no encontro? Você marcou e a pessoa não é levar o bolo, levar o bolo no encontro, né? É marcar um encontro e a pessoa não ir. Você levou um bolo. Quem aqui já marcou um encontro com alguém e a pessoa não foi? Ixi! A gente que é padre, então fala, tal dia, tal hora, eu quero falar com você. Tá, padre? Eu vou lá. Aí você chega, cadê? Aí depois fala assim, o padre nunca tem tempo pra gente. E no dia que eu marquei não foi, né? Pois é. Como que a gente fica quando a gente leva um bolo? Bem chateado, né? Bem bravo, não é? Ainda se você teve que desmarcar outro compromisso para assumir aquele, você fica mais bravo ainda, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga, em toda Santa Missa, Jesus te espera. Quantos bolos você já deu em Jesus? Então veja, ser uma pessoa de propósito, não de promessa. Quem não gosta de missa não tem o que fazer no céu. Vou repetir de novo. Quem não vai à missa não tem o que fazer no céu. Não tem. Na sua casa, qualquer um entra e se senta na mesa? Eu convido. Quem eu convido? Ok. Na sua casa, qualquer pessoa que chega, entra, senta, abre a geladeira, liga a TV? Não. Quem eu convido, né? Quem é de casa. Ok. Se na nossa casa a gente não permite que entre quem a gente não conhece, por que a gente passa a vida inteira sem vir à igreja e no final da vida quer entrar no céu? Passou a vida inteira sem ir à igreja. Passou a vida inteira sem ter tempo para Jesus na missa. Porque, gente, olha aqui para mim. Quanto tempo dura uma missa? Depende do padre. Vamos dizer que dure 3 horas.
você sair de... Não, eu estou contando tudo. Sair de casa, participar da missa, voltar. Vamos colocar 3 horas, ok? Quantas horas tem um dia? 24. Quantos dias tem uma semana? 7 vezes 24. 160, um homem. 168. Um homem. Eu combinei com ele intervalo. Brincadeira. 168 horas você tem uma semana. Vamos dizer que uma missa dure 3. Tira 3 de 168. Quantas sobram? Deus te dá 165 horas semanais para você fazer o que você quiser. E Ele só te pede 3. Será que você não tem isso? Vamos mudar. Vamos mudar. Ele cuida de você só 3. E as outras 165 você se vira. Olha para quem está do seu lado e diga: não é a igreja que precisa de nós. Somos nós que precisamos da igreja. Diga para ele, diga para ela: Deus sem a gente continua sendo Deus. E a gente sem Ele? Gente, preste atenção nisso. E aqui eu vou terminando a minha pregação. Eu gosto disso. Pois é. Preste atenção. Qual é o tempo que nós estamos dando para a nossa alma? Um dia eu fui visitar uma família de Posses. E a casa, geralmente eu levo na minha bolsa, eu levo uma estola. Mamãe sempre me zoa dizendo que é meu kit exorcista. Eu levo uma estola, levo um aspergezinho, levo meu livro de oração. Porque eu não sei o que pode acontecer no caminho. Pode ser que eu encontre uma pessoa que pediu uma bênção, que precisa se confessar, tem que estar pronto. O padre tem que estar pronto. E aqui fica o detalhe: eu não uso batina porque eu gosto. Isso seria pouco. Eu uso a batina porque eu estou sempre pronto quando eu estou com ela. Se eu tiver que falar com o prefeito, eu estou pronto. Se eu tiver que entrar no hospital, eu estou pronto. Se eu tiver que falar com o prefeito, eu estou pronto. Até se eu morrer, eu estou pronto. Não vou dar trabalho para ninguém. Só enterrar. Por isso que eu uso a batina. Então, eu levei, estava com o meu kit e recebi. Tenho que fazer a visita numa casa. E quando eu cheguei, peguei o endereço, eu já fui ver, nossa, mas essa área é uma área nobre. E fui indo. É um condomínio lá em São Paulo chamado Tamboré, Alphaville. Você já deve ter ouvido falar. Quando eu cheguei, tive que passar por 3 portarias. Eu estava quase voltando embora. Quando eu cheguei, eu olhei para casa, era o endereço. Você chegou no seu destino. Eu sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque era uma casa enorme. Só a porta da casa acho que dava uns 10 de mim. E aí eu fiquei procurando a campainha, inocente. Cadê a campainha? Cadê a campainha? Cadê a campainha? Daqui a pouco o alto-falante fala: padre, já estamos indo abrir. Aí eu, já tinha me visto pela câmera. Aí daqui a pouco veio uma senhora, que com certeza deveria ser a governanta da casa. A senhora fulana de tal está esperando o senhor na sala 2. Eu falei: oi? Mas qual que é a uma? Ela falou: essa daqui que o senhor está entrando. Quando eu entrei, eu tive certeza que eu estava numa casa de gente diferente. Que veio uma cachorrinha na minha direção, linda, maravilhosa. Quando eu fiz: oi cachorrinho, vem cá cachorrinho. Ela olhou para mim, fez assim, virou, saiu. Falei: gente, eu estou numa casa realmente que não é ambiente, né? Aí cheguei na sala 2, estava lá uma senhora, já de certa idade, sozinha. Ela disse: padre, que bom que o senhor veio, eu acompanho as suas lives na internet. Que bom.
Eu queria que o senhor desse uma bênção na minha casa. Aí eu olhei no negocinho de água. Eu falei, a casa? Ela, você pode jogar um pouquinho de água benta no estômago? Eu falei, com a mangueira? Porque com o meu negocinho só ia dar para jogar ali. Não era para jogar em toda a casa, né? Ele falou, mas espera que daqui a pouco meu marido está chegando. Aí a gente já faz a oração e dá bênção. Ok? Esperei. E o problema é quando eu venho para os Estados Unidos, eu volto com ok. Tudo fica falando ok. A povo fica com raiva de mim quando eu chego no Brasil. Ai, nojento, eu estou falando inglês. Acho que ok é outro inglês, né? O brasileiro sabe de nada, inocente. Então o marido dela chegou. O senhor. Aí chegou, a gente já percebe quando o homem não é de igreja, né? Ele sempre consegue fazer piada sem graça. A gente percebe quando o homem não vai à igreja. Ele não sabe se portar diante de um sacerdote, de uma autoridade religiosa. Ele não sabe. Aí ele chegou. Ah, o senhor é que nem os padres lá da minha cidade, tudo usa vestido. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu acho que pela idade do senhor, você já deveria conseguir distinguir a diferença de vestido para um batido. Você fala, tô brincando. Prazer, Padre Diogo Albuquerque. Você fala, vem aqui que eu vou mostrar um negócio para o senhor. Me levou numa sala e tinha um monte de diplomas. E ele foi dizendo, esse aqui é do meu filho, esse é outro filho, essa é outra filha, esse é outro filho. Um era médico, outro era advogado, outro era engenheiro, outro era não sei o quê. E aí ele, querendo se engrandecer, disse, eu estou tranquilo, posso morrer em paz. Já está tudo formado, já está tudo bem na vida, eu estou em paz. Aí eu falei, o senhor está em paz? Pois agora é a minha vez. O senhor está em paz porque o senhor formou um médico, um engenheiro, um advogado, um outro, não lembro a profissão. Agora eu quero perguntar para o senhor, quantos santos o senhor formou? Quais dos 4 homens? Quais dos 4 estão casados na igreja? Quais dos 4 têm vida espiritual? Pai dos 4. Os 4? E ele chorou. Ele dizia, nenhum. Porque faz mais de anos que eu não os vejo. Eu disse, então o senhor não pode estar em paz. O senhor pode estar com a sensação de dever cumprido. Porque como homem, o senhor fez o que era o seu dever. Dar educação, dar boa formação. Mas eu quero saber da sua missão como homem católico. Porque a sua missão como homem católico é formar e levar a sua família para o céu. E aí arregalou o olho e falei, não se preocupe. Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a divisão, disse Jesus. E o evangelho que não incomoda, ele acomoda. Que bom que o senhor está incomodado. Porque enquanto o senhor está vivo, ainda há tempo de recuperar o tempo perdido e salvar a sua casa. Vamos rezar. Fomos para a sala, rezamos, a esposa chorou, ele chorou, abençoamos a casa e depois fiquei sabendo que eles fizeram um bonito encontro com os filhos, se perdoaram, se amaram e agora acho que uma família, mais uma família salva em nome de Jesus. Eu encerro a minha pregação dizendo isso. Se você entender que você, como uma mulher de propósito, a força que você precisa ter, ela não está em você, mas vem de Deus. E com o seu joelho no chão, tudo o que você quiser, você vai conquistar. Se você sair daqui convencida disso, se você sair daqui entendendo isso, e muito do que eu falei para vocês está aqui nesse livrinho, Elogio à Mulher Forte, que agora no intervalo, quem não adquiriu pode adquirir, eu vou dar bênção por escrito, quem já adquiriu pode passar lá. Eu quero que você possa sair daqui decidida,
Se oração é encontro com uma pessoa. Então eu tenho que ter horário, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter escolha. Rogerinha faz todos os dias a reflexão do Evangelho pelo Instagram. Comece por aí. Tantos influenciadores católicos hoje colocam todo dia o Evangelho do dia. Se você ainda não lê a Bíblia, comece pelo Evangelho do dia. Comece pelo Evangelho do dia, que você já vai ser diferente. Ponha como propósito aí na sua vida. Eu sei que não é fácil, gente. Eu olho para vocês aqui, eu vejo já os sinais de uma vida cansada, porque viver nessa terra cansa. Muitas me disseram, muitas falaram para mim, falaram: estou aqui há 20 anos. Eu pergunto: desses 20 anos, o que você conheceu aqui? Não conheci nada, padre, porque eu trabalho de domingo a domingo, eu não tive tempo. Eu sei que a vida de vocês aqui não é fácil. Eu sei que a realidade de vocês aqui não é fácil. Mas eu quero convocar vocês, a uma vez que não dá para mudar a realidade, a viver a realidade de forma santa. Para que possa valer a pena o que você veio fazer aqui. Para que possa valer a pena tudo que você já passou para permanecer aqui. Você não pode jogar isso para o alto e simplesmente deixar a sua casa ser conduzida por quem quer que seja. Enquanto você estiver viva de joelhos, a sua casa pertence ao Senhor Jesus. Isso tem que ser claro. Mas isso tem que ser decisão de vocês. Não pode ser só a emoção de uma pregação. Tem que ser a decisão de uma vida nova. Se vocês quiserem ajuda, nós vamos ajudar vocês. Nós vamos conduzir vocês. Nós vamos ensinar vocês a rezar. Porque eu sei que oração, que vida de oração, ela é aprendida. Nós não nascemos sabendo. Nós vamos aprender. Mas aquilo que cabe a nós é a decisão de fazer diferente. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Vai ficando de pé. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, canta. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.